Olá, boa noite. Mais um episódio do podcast Humanamente Falando. Primeiro eu quero agradecer vocês que estão em casa nos assistindo através do YouTube. Quero dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui hoje com uma mulher maravilhosa. Para quem está começando a assistir a gente hoje, eu sou a Franciele Beatriz, sou psicanalista e idealizadora desse podcast maravilhoso. E hoje, como convidada, estamos aqui com ela, que é mãe, mulher, empresária, mentora e palestrante também. Eu tem até um textinho aqui para falar sobre essa mulher, que essa mulher é incrível. E além de uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer, né? Nos conhecemos há alguns meses. Kogo. Então, hoje o tema é para você que é empresária. Às vezes, igual a gente estava falando dos bastidores, né? Às vezes você não tem uma empresa, mas você é empresária de você mesmo, né? Você está com alguma dificuldade em gerir a sua empresa, que é você, ou a sua empresa, né, real. Então, hoje o podcast é voltado para você, mulher sobrecarregada, empreendedora, que quer sair do caos para a leveza e transformar a sua vida e ter uma vida de sucesso. Exatamente. Então, o tema que a gente escolheu foi da sobrecarga ao sucesso com clareza. Quando a mulher entende que sucesso é clareza em movimento. Então, hoje nós vamos conversar com essa mulher maravilhosa que vive há 25 anos no bastidor de uma empresa. Ela que é fundadora da Vision Papelão, mentora e criadora da TC Educação e Estratégia. Thaís Kogo está levando a sua metodologia do Brasil até Lisboa, gente. Essa mulher tá ficando chique demais. Super internacional. Ó, por trás de uma mulher empreendedora, existe uma história real, que é o que a gente vai contar um pouquinho hoje aqui, né? Uma história de coragem, sobrecarga, controle, que precisa de uma virada de chave. Thaís também é mentora e criadora da Fórmula Magis de Sucesso, que é maravilhoso. Acho que eu vou fazer essa mentoria com ela. Ela vai fazer. Um método que nasceu do caos e floresceu na clareza da estrutura. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, mais um pouquinho mais, né? A gente sempre traz algo a mais aqui para vocês. Então, se você se interessou, se você se identificou, compartilha, se inscreva no nosso canal, ativa os sininhos das notificações e participa, a gente pode colocar dúvidas, perguntas. Aqui vai ser um bate-papo bem gostoso, bem leve, né, Thaís? Vai passar voando uma horinha aqui. Então, queria que você falasse um pouquinho de você e como que foi a sua trajetória nesses últimos 25 anos como empresária. Vou falar sim. Muito obrigada, Fran, pelo convite. Muito obrigada por ouvir a minha história e por me ajudar a colocar essa história no mundo. Eu sou empresária profissional há 25 anos. Então, aos 22 anos, quando eu me formei, meu pai abriu a empresa e me colocou para trabalhar. Ele trabalhou comigo? Não, ele me colocou para trabalhar. Esse ano eu fiz uma coautoria de livro, daí eu descobri que eu não sou empresária há 25 anos, eu sou empresária desde os 6 anos. Aos 6 anos, eu já comprava cadernos na papelaria da escola, revendia para as meninas da minha sala. E eu achava a coisa mais natural do mundo. Daí eu me lembro de um dia perguntar para minha mãe, falava, mãe, mas não tem lógica, é só dar 10 passos que elas podem comprar esse caderno. Ela falou assim, filha, elas estão pagando pelo seu bom gosto e pela facilidade que você trouxe para elas. Então, o que é ser empresária? É você facilitar a vida do outro, é você ter alguma coisa que alguém precisa e você oferecer. Fran, no Brasil a gente tem uma cultura de que vender é feio, de que vender é ruim. Só que toda venda é uma bênção. Então, toda vez que eu te ofereço um produto físico ou online e você precisa desse produto, eu estou te abençoando com conhecimento com o produto que eu tenho e você não. Quando eu consigo
quando eu consegui passar essa cultura na empresa que eu tenho há 25 anos e passar essa cultura para as minhas mentoradas, o faturamento aumentou. Porque ela saiu daquele estigma que a gente tem do vendedor atrás de um balcão, que é aquele cara que não tem profissão. Eu não sei o que fazer, vai ser vendedor. E ela entendeu que ela pode prosperar abençoando as pessoas com o conhecimento e com o produto que ela tem. Isso muda o jogo. Olha, uma viradinha de chave, né? Uma palavra, né? Uma palavra, porque você me falando isso me vem que isso já vem das crenças limitantes, né? Que estão enraizadas em nós, né? Que o vendedor é aquela pessoa que não tem profissão, que não tem... Ou aquela pessoa chata, insistente, né? A gente vai criando, né? Essas crenças. Elas vão passando de geração em geração, né? E não existe uma empresa sem venda, nenhuma. Não existe um profissional liberal que não se venda. Porque um médico, ele precisa se vender porque ele concorre com muitos outros. Então, qual que é o diferencial dele? Então, nos relacionamentos humanos, tudo é venda. A gente se vende para os filhos se vendem para a gente se vende dentro de um relacionamento. E daí, então, partindo do princípio que quando eu estou vendendo, eu estou abençoando uma pessoa, eu consigo tornar o meu dia a dia mais leve. Só que a minha escola veio da indústria. E na indústria, você tem um produto físico para vender e durante 20 anos, então ali, só nos 20 primeiros anos da minha empresa, eu queria controlar tudo. Porque eu entendi que se eu controlo tudo, eu tenho todo mundo na minha mão e daí eu consigo me sentir importante. O que eu ganhei controlando tudo e todos? Exaustão, sobrepeso, ausência na vida familiar. Daí veio a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Ela mostrou que a gente é falível de morrer a qualquer minuto. Então, eu tinha uma empresa de 20 anos, onde o controle e as informações estavam na minha mão. Os meus filhos tinham patrimônio, mas eles não tinham nem idade para gerir o patrimônio. Então, eles dependeriam ainda da empresa para sobreviver. E a empresa não tinha quem gerisse ela, porque tudo estava nas minhas mãos. Tanto a empresa quanto os meus filhos dependiam de mim. Ali, em 2020, eu entendi, eu preciso começar a estruturar. Era uma empresa que tudo funcionava, porque eu estava lá. E se eu me ausentasse para umas férias? Se eu quisesse descansar, não ia rolar. Eu tinha que estar lá. A Josi já estava comigo nessa época da pandemia e a gente trabalhou assim absurdamente. Por quê? Porque enquanto vários setores pararam, o setor de papelão aqueceu. Então eu me sobrecarreguei mais ainda. Ali eu comecei a desenhar, nós duas juntas começamos a desenhar. Como estruturar o financeiro, como estruturar o comercial, como estruturar a produção. Hoje eu tenho uma empresa que eu posso gerenciar de qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu tenho a liberdade de poder passar 40 dias na Europa com a minha empresa gerando renda. Que eu acho que esse é o sonho, de muitas pessoas. E isso é independente. Por quê? Porque como eu criei processos, eu consigo gerenciar tendo um notebook. Porque eu sei aonde está cada etapa. Mas você fez isso porque você tem uma empresa de 20 anos, porque ela tinha estrutura. Não, porque eu tive vontade. Porque a gente teve que estudar, identificar o que funciona, o que não funciona. Nós não usamos nenhuma tecnologia caríssima. Usamos Google Agenda, um RP que precisa, o Notion. O Notion não usamos porque eu não consegui me adaptar. E usamos o Trello. Então, é possível. Só que para isso você precisa fazer o quê? Parar e olhar para a tua empresa. Quantos momentos do seu mês, Fran, você olha para sua geração de renda? Quantas horas? A gente não olha. Não olha, é cultural. A gente só isso. Paga a conta. Do jeito que o dinheiro entra, ele sai, ele entra, ele sai. Isso tanto na pessoa física quanto na jurídica. Então, o que eu trago dentro das minhas mentorias? Que a gente precisa dividir a vida da mulher da vida da empresária. Da agenda da mulher, da agenda do negócio. Do dinheiro da mulher, do dinheiro do negócio. No Brasil, de cada 10 mulheres empresárias, empreendedoras, MEI, simples, profissionais liberais, 6 são endividadas.
porque misturam o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. E ainda existe uma cultura de que, se eu sou profissional liberal, aquele dinheiro entrou na minha conta, ele é o meu faturamento, e o meu faturamento é o meu salário, e eu posso usar como eu quiser. Ninguém ensinou que o pequeno empresário, o profissional liberal, precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica. A pessoa física paga aluguel, paga condomínio, paga água, paga luz, paga escola de filho, mas a pessoa jurídica também tem as contas dela para pagar. Que o faturamento da empresa, ele gera um caixa. Esse caixa gera um salário para essa empresária. E quando tem lucro, esse lucro é distribuído para a empresária. Então, eu não posso, todo o dinheiro que entra, achar que é meu e gastar. Tipo como se fosse o líquido já, né? Como se fosse o líquido, como se aquela empresa não tivesse imposto, contador, investimentos. Isso vai de uma pequena empresa. Vamos pegar um Uber. Um Uber que trabalha por conta, ele é uma pequena empresa. Ele precisa ter uma reserva se o carro quebrar, se a gasolina subir fora do controle dele. Isso é o autocuidado que é muito fácil você, o empresário ou o dono do negócio, ter quando ele tem uma máquina. E quando a máquina é você? Quando você é a sua fonte de geração de renda. Eu e você somos a nossa fonte de geração de renda. Se eu, como mentora, não posso trabalhar ou decido tirar umas férias, igual eu vou ficar fora, como que vai entrar renda se eu não me organizei? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou pagar funcionários? Como que eu vou comer? Ou até uma previsibilidade, tipo, e se eu ficar doente? E se eu ficar doente? É que eu quis falar de uma coisa boa, mas... Então, a gente precisa, um pequeno negócio, entender que dentro de uma empresa existem muitas áreas, que é a área de finanças, a área de atendimento e a produção ali no dia a dia. Então, um atendimento, uma cirurgia de um médico, um engenheiro fazendo um projeto. Tá? Então, eu tenho finanças, eu tenho gestão, aonde eu estou hoje, aonde eu quero estar, por quantos anos eu quero trabalhar, qual que é o faturamento que eu quero ter, qual que é a minha visão de longo prazo. A produção em si, né? Quanto tempo do meu dia eu vou operar, quanto tempo do meu dia eu vou atender. O autocuidado, eu preciso cuidar da máquina que gera essa renda. Então, com estudos, com terapia, com atividade física, quais cursos eu preciso fazer? Eu atendo muitas profissionais liberais e elas investem muito tempo e dinheiro em mais um curso técnico, em mais uma especialização, em mais uma ferramenta, sem entender que o problema está em não saber administrar e gerenciar melhor essa empresa. Às vezes ela já tem até todos os recursos na mão, mas não sabe onde colocar, né? Ela tem muitas ferramentas e ela não sabe vender essas ferramentas. Ela não sabe comunicar essas ferramentas. E precisa pôr foco. Quando a mulher, o homem, o dono do negócio, coloca foco no negócio, ele vai... O cliente compra a solução da dor, ele não compra a ferramenta que você vai usar. Então, uma outra coisa que eu acho muito importante falar, a empresa sempre vai na velocidade do mais lento. Então, se eu tenho funcionários e esse funcionário me vê enrolando, me vê sem estrutura, então ele vê que eu chego e vou pensar no que eu vou fazer. Ele não vai fazer por você. Então, se eu quiser que ele vá junto comigo, o que eu vou fazer? Você precisa ser mais ativa, né? Ser para ele coerente. Mais rápido. Agora, se eu não sei por onde começar, se eu começo o meu dia sem estrutura, sem processo, eu vou descer no nível dele. O que vai acontecer com a empresa? Ela não vai gerar renda. E você me falando, me veio aqui um pensamento assim, que a maioria das mulheres que são são bem-sucedidas na empresa, só que não a bem-sucedida igual você está hoje, mas aquela que é bem-sucedida, mas é sobrecarregada, que faz tudo sozinha, que tem tudo aqui no controle. Como que é a vida dela?
em casa, como mulher, como esposa e como mãe? Ela não tem vida, né? Porque ela... Não existe uma separação, Fran. Essa mulher que não se vê como dona do negócio dela, ela se vê como o dinheiro que entra é o salário dela, ela chega em casa, ela leva aquele problema. Ela não tem separação de agenda do que é a minha casa e do que é o meu negócio. Às vezes ela até gera renda, mas ela mistura tanto que ela não fala não, nem para ela, nem para um filho, nem para alguma coisa que seja um... A sobrecarga causa nela uma exaustão e uma falta de ação. Então, dentro do... Eu tenho uma fórmula, que eu falo que é uma fórmula de sucesso, que é a fórmula MAGE de sucesso, mas a fórmula MAGE surgiu do método G2S. O que é o G2S? Ele é o gerar mais e gerir melhor dentro do que é sustentável na sua vida. Então, uma mulher que é casada, só ela e o marido, ela tem... O que é sustentável para ela não é sustentável para mais de 5 milhões de donas de negócio. No Brasil, nós temos mais de 5,2 milhões de mulheres que são chefes de família, empresárias, empreendedoras. Essa mulher, ela tem uma dificuldade de gerir a casa diferente, de gerir o negócio diferente de uma mulher que é casada e não tem filhos. O que é gerar e gerir mais? Ele não é necessariamente o dinheiro. Eu falo que nós temos 3 tríades, que é o tempo, energia e dinheiro. Você me convida para fazer um processo. Esse processo, talvez ele pode me gerar mais dinheiro, mas eu tenho tempo para ele. Então, eu falo sempre, vamos olhar o gerar mais e o gerir melhor, mas pensa no tempo, na energia e no dinheiro. Ou ele vai me gerar mais dinheiro, ele vai me ajudar a gerir melhor o meu tempo, mas eu não tenho energia, eu tô tão cansada, tão sobrecarregada que eu não tenho energia. Para que eu vou entrar nisso? Ou às vezes não vai sobrar o tempo, né? Não vai sobrar o tempo, que é muito comum para quem é multitarefas. Então, a gente comprou, é bonito, né? Ter alta performance e ser multitarefa. A preço do quê? A preço da saúde física e emocional. E há quanto tempo essa pessoa vai conseguir suportar esse lugar, né? Vai sustentar. Vamos dar uma boa noite aqui. Pedro Furumura. Boa noite, Pedro. Gisele. Boa noite, Gi. Arlete tá assistindo. Boa noite, Arlete. Márcio Maridão tá assistindo. Diana. Beijos, Diana. Ó. Gente, coloquem, ó, Carol Salermo, fotos. Tô doida pra brindar aqui com a Thaís na Europa. Isso aí, gente. Quem quiser comentar, pode colocar aqui no chat, que é ao vivo. Quem tiver perguntas pra fazer pra ela, pode fazer aqui, que ela vai responder ao vivo. Carol é um super case de sucesso, né, Carol? Sempre falo. A Carol, agora nós estamos organizando a agenda dela. Já organizamos outras áreas financeiras, agora a gente está na agenda. Tá na agenda, ó. Mais uma perguntinha aqui. O que mudou depois disso, né? De todo esse conhecimento que você trouxe, né? Do método, de tudo que você criou. Como que foi isso que você viu essa clareza que virou o método? Eu tirei férias em 2022. Eu fui para Nova York, eu passei 15 dias. Então, eu levei 2 anos ali estruturando. E eu fui para Nova York, fiquei 15 dias. Os meus filhos ficaram super bem, porque eu estruturei a minha casa para eles ficarem bem sem mim. E você foi com quem? Só com o maridão? Não, fui com uma amiga. Eu fui curtir. Fomos eu e a Andréia, a menina dela estava fazendo 15 anos. E ela falou assim, tia, eu vou comemorar meu aniversário de 15 anos em Nova York. Eu falei, eu vou junto. Ela falou assim, vai? Eu falei, vou. Eu posso ir? Ela falou, pode. E daí a gente foi. Então fomos eu, a minha amiga Andréia, a filha dela que faz 15 anos e a sogra da Andréia. E meus filhos ficaram. E a minha empresa ficou. Então, antes de eu ir, eu chamei todo mundo e falei assim, olha, tô tirando férias. E quando vocês tiram férias, eu ligo para vocês? Não. Eu falei, então eu não quero que me ligue. Então, eu decretei, a Thaís morreu. Não é para me ligar. Tá? Pegou fogo, liga pro bombeiro. Foi assaltado, liga pro seguro. Mas não me liguem, porque
são as minhas férias, me respeitem igual eu respeito vocês. E realmente, ninguém me ligou nenhuma vez. Eu falei 2 vezes, uma vez com a Josi e uma vez com o Adriano. Fora isso, eles deram conta de tudo. Por quê? Porque existia processo, porque eles sabem exatamente quando eu penso, eles sabem quais são os meus valores, que é honestidade, verdade, liberdade, ser autogerenciável, ser responsável. Então, quando chega um problema, eles não têm dúvida. Hoje, cada vez eles me ligam menos para perguntar, porque eles sabem como eu penso. E hoje eles que estão gerindo a empresa. Eu vou todos os dias para a empresa, mas hoje eu sentei no lugar de dona da empresa. Hoje eu sou CEO da minha empresa. Até 2020 eu era funcionária de mim mesma. Então, eu adorava. E eu adoro ainda fazer operacional. Então, eu adoro fazer nota, adoro fazer pedido, adoro estar na produção, adoro fazer pedido de compra. Mas se eu continuasse fazendo isso, a minha empresa não teria 25 anos. E agora eu estou desenhando os próximos 25. Então, quando a minha empresa tiver 50 anos, eu vou ter 73. Então, eu quero ter uma empresa de 50 anos. E eu quero uma empresa que seja um legado. Se não for para os meus filhos, que seja para quem está comigo. Eu tenho funcionários ali na produção que estão 18, 20 anos comigo. E é muito bom você ter pessoas que estão com você há muitos anos. Porque isso mostra que eu sei gerenciar bem uma empresa. Tanto os recursos financeiros quanto os recursos humanos. Olha só, que lindo. Quem que é essa funcionária? O Zezinho. Ah, Zezinho. Achei que era uma Zezinho mulher. tá comigo. Você falou uma frase, eu vou até anos. repetir aqui, que é interessante, né? Ó, se o seu negócio depende de você para tudo, ele não é uma empresa, é um emprego com crachá invisível, né? Exatamente. Se a empresa depende de você para tudo, você não tem uma empresa, você tem você é CLT de você mesma. Isso. Né? E é isso. E não foi simples, tá? Eu consegui dividir e estruturar. Eu passei 2 anos conferindo todos os orçamentos que a Josi fazia. Ela fazia e eu revisava todos, porque eu não confiava. E assim não foi só com ela, assim foi com o Adriano na produção. Eu ficava confirmando se ele usou a melhor chapa, até eu confiar. Porque quando eu consegui ter pessoas que foram desenvolvidas para assumir o papel delas, eu consegui ter uma visão de longo prazo da empresa. Porque até os 20 anos da empresa, eu achava que tinha sido sorte. Ah, imagina. Gente, quantas empresas no Brasil duram 20 anos? 72% das empresas quebram em até 5 anos. A minha tem 25. E eu achava que era sorte. Não é sorte, é método, é estrutura, é sentar. Eu falo lá na fábrica que é o BC, bota a bunda na cadeira e faz. Tem hora que não adianta, gente. Não existe uma empresa onde não tem um CEO que está no operacional. Ele não tem que estar o dia todo no operacional, mas se ele não passar pelo operacional, ele nunca vai saber qual que é o problema, qual que é a dor daquele funcionário e nem como a gente pode crescer. As pessoas estão com muito medo da IA. A IA não vai substituir o teu trabalho. Se você evoluir, se você estudar, se você for melhor que ela, porque a IA é rígida. A IA não tem inteligência emocional para gerir uma empresa, mas ela tem inteligência extremamente superior à nossa para fazer qualquer serviço burocrático. E ela pode nos auxiliar, né? Ela veio para facilitar o nosso tempo. Exatamente. Você pode pegar as informações, colocar a nossa parte humana ali e ver o que eu faço, qual decisão eu vou tomar a partir dessas informações. A IA, né? Ela é um funcionário bem treinado. Se bem treinado, ela faz muito. Nós somos da época do cheque, não é? Que a gente comprava alguma coisa, pagava no cheque, tinha que ir no banco descontar o cheque e levava um tempo para aquele cheque cair na conta. A gente precisava do gerente de banco para tudo. Hoje a gente não precisa mais. Hoje a gente faz um Pix, você faz transferência, você faz investimentos, tudo online. Então, a IA, ela não é ruim, ela só precisa ser bem usada. E como que o método Magis entra nessa história? O método Magis, que é a fórmula Magis.
eu recebi essa palavra numa imersão na igreja católica. E o magis significa, ele vem do latim maior, melhor. E quando eu recebi essa palavra, eu não sabia o que fazer com ela, tá? Eu só anotei e falei assim, ela vai me servir para alguma coisa. Eu ainda não sabia o quê. E anotei ali. A minha vida toda foi pautada em ser maior, em ser melhor, em evoluir. E eu acho que esse é o objetivo da vida, né? Você ser melhor, evoluindo a cada dia. Água parada cria dengue. E não é isso que a gente quer. Daí, eu falei, bom, a hora que eu montei a mentoria, eu falei assim, ela é Magis. É Magis porque é o maior, porque é o melhor. Indo para São Paulo nessa minha última palestra, eu revendo os slides, eu comecei a falar assim, mas o Magis, ele tem que ter alguma coisa a mais. E daí eu olhei para o anagrama e falei, Magis, mulher, mais ação, mais gestão, mais intenção é igual a sucesso. E dali do último mês para cá, tudo que eu fiz foi ações e gestão intencionais para ter sucesso. E é isso que eu acredito, que toda vez que eu coloco uma mulher, mais ação, mais gestão, mais intenção, ela vai ser um sucesso. E o sucesso é de acordo com o que é sucesso para você. O sucesso pode ser mãe, o sucesso pode ser uma empresa com 100 funcionários. Eu nunca quis uma empresa grande. Eu gosto de estar ali no dia a dia. Uma empresa grande, você perde essa aproximação. Mas isso sou eu. E isso para mim é sucesso. Hoje, para mim, é sucesso almoçar com meu filho todos os dias. É sucesso poder visitar minha filha que mora em outra cidade, faz faculdade. Há 20 anos atrás, sucesso para mim era só trabalhar e fazer dinheiro. Eu queria fazer patrimônio. Só que depois que você faz patrimônio, você vê que você perdeu algumas coisas e perdi por não ter estrutura. E perdi por não delegar. Não é delargar, é delegar. E como que eu vou cobrar essa pessoa que eu deleguei? Com processo, com números. Ela precisa saber, toda empresa para ser organizada, para ser próspera, ela precisa saber qual que é o objetivo dela. E o funcionário precisa saber qual é a função dele, porque não é simplesmente sentar e cumprir horário das 8 às 6. Então, ele tem que saber qual que é o mínimo entregável por dia. Por exemplo, Fran, para você estar viva hoje, qual que é a única coisa... Se eu te falar, você tem que fazer uma coisa só para estar viva, o que você tem que fazer? Respirar. Pelo menos, né? É. Se você não respirar... Tomar água. Mas a primeira coisa é respirar. Dentro de uma empresa, qual que é a primeira coisa que tem que funcionar? A comunicação. A venda. Não adianta eu comunicar se eu não tenho venda. E a venda, daí vem. Para eu vender, eu preciso ter processo de comunicação. Eu preciso saber qual que é a dor do meu cliente. Então, dentro de cada setor, do setor de compras, o que não pode faltar? A compra da matéria-prima. Dentro do setor de produção, o ter uma ficha de produção, ele vem antes de ter um pedido. Não adianta eu ter o pedido na mão se eu não sei o que eu vou produzir. Dentro do setor financeiro, pagar conta. Mentira, se você não tiver dinheiro para pagar conta. Então, quando cada setor do teu negócio sabe o que ele tem que fazer, a hora que você sentar como uma profissional liberal e olhar para o teu negócio, você sabe, se hoje é o meu dia de financeiro, eu vou olhar o meu caixa, eu vou olhar quanto entrou, eu vou olhar quem é o inadimplente. Você não vai sentar para trabalhar na segunda-feira e pensar no que você vai fazer, porque está estruturado. O que eu consigo quando eu tenho uma empresa estruturada? Economia de tempo. Economia de tempo para quê? Para viver, por exemplo. Gastar o dinheiro, talvez, que você tá conseguindo, para ir no banheiro sem estar com o celular na mão respondendo alguém. Viajar. Então, tudo isso veio da estrutura. E essa estrutura vem de ter processos bem organizados. Olha o que eu consegui com a estrutura da minha empresa. Esse ano, eu montei a mentoria. Esse ano, eu fiz 3 palestras, sendo 2 em São Paulo. Esse ano, eu fiz coautoria de um livro.
Esse ano eu vou palestrar em Lisboa. Esse ano eu mudei uma filha de cidade. Tudo porque eu tenho o meu tempo organizado. Eu tenho estrutura na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Qual que foi um dos grandes diferenciais, tá? Na minha vida pessoal? Eu identifiquei as áreas da minha casa que não funcionavam como deveria. Então, uma delas era mercado. Eu não gosto de fazer mercado. Eu ia muitas vezes e eu me perdia no mercado. Em gastos, eu comprava muito mais do que precisava, porque eu ia para comprar sabão em pó e voltava com chocolate, sorvete e outras coisas. Eu contratei uma moça que vai em casa uma vez por semana, ela faz mercado e cozinha para mim. Ela gasta no mercado muito menos. Eu identifiquei a minha dor, que era ir no mercado e gastar muito. Então eu tinha 2 dores, do tempo e do dinheiro. A Andréia hoje, ela vai no mercado, ela compra tudo, ela pica, ela guarda, ela cozinha. Eu reduzi a minha conta de mercado e reduzi meu iFood. E olha só, E ganhei saúde. Então, e você contratou uma funcionária. Exatamente. E tá gastando menos. Olha Gastando que interessante, menos. né? Por quê? Porque eu sei o valor da minha hora. E daí, para você saber o valor da sua hora, você tem que vir de trás para frente, que é o que a gente estava falando ali antes. Quanto que eu quero ganhar? Eu preciso ter previsibilidade. Então, assim, se eu quero ter um faturamento de 10 mil, a gente vem de trás para frente, tá? Mas quantas horas você vai trabalhar por esses 10 mil? Dessas horas que você vai trabalhar, você vai ter alguém para te ajudar ou não vai ter alguém para te ajudar? A gente vem de trás para frente construindo. Eu não saio de um faturamento de 5 para 10 em uma semana, mas eu construo. Isso é ter uma visão de longo prazo. Isso é o que nenhuma escola ensina a gente. Por quê? Porque isso você aprende no dia a dia. E nós não fomos ensinados a ser donos do nosso negócio. E a mulher não foi ensinada nem a ser dona da vida dela. Ela foi ensinada a ser filha, depois esposa, depois mãe, filha de novo. Nós estamos vivendo uma situação que é a primeira geração que vive. Você sabe o que é ser geração sanduíche? É, mais ou menos, eu lembro. Eu já te falei. É. A geração sanduíche é a primeira geração que está sendo responsável emocional, às vezes física e financeiramente, pelos pais e pelos filhos. Nós tivemos filhos mais velhas e os nossos pais estão vivendo mais tempo. E não necessariamente com a qualidade de saúde ou financeiro que eles precisam. Então, muitas mulheres estão tendo que dar suporte emocional, físico e financeiro para os pais, ainda com filhos pequenos ou adolescentes. Isso também gera uma sobrecarga. Mais uma sobrecarga. Porque a gente não aprendeu a falar não. Nós aprendemos a ser boazinhas. Falar não é ser egoísta. O que eu ganho sendo egoísta? As pessoas vão achar que eu sou egoísta. Mas será que eu não ganho só a minha vida de volta? Isso, sem falar nas coisas que estão por trás, né? Do inconsciente, nas questões de querer ser amado, né? De querer ser reconhecido. Ser visto, né? Então, às vezes a pessoa fala sim, 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 achando que isso vai te trazer o reconhecimento e o amor que às vezes você tá buscando, E né? não vai vir. Como que é, Fran, aquela frase do... Enquanto você não tira do inconsciente para o consciente... Você vai repetindo, e né? você vai achando que aquilo é o seu destino. Exatamente. Né? Então... Ó, mais um boa noite aqui. Amei o tema. Morgana Cursino. Thaís é admirável, é verdade. Morgana, além de ser minha mentorada, ela é minha terapeuta energética. Gente, grande parte do que eu faço hoje de energia, a Morgana tá por trás, tá? Ó, a Carol colocou. Thaís, hoje ouvi a frase: mulher casada não consegue se dedicar para ser empreendedora. Fala para as casadas como é possível ser empresária e esposa. Né, Carol? É possível ser empresária, ser esposa, ser filha, ser mãe, quando você coloca cada função no seu papel. Então, existe o horário da esposa, mas também existe o horário da mãe, o horário da filha e o horário da empreendedora. Hoje, muitas mulheres trabalham em casa, né? Depois da pandemia, então ficou muito normal o home office. E eu e a Carol conversamos disso a semana passada. Como você estar trabalhando
e não tá botando roupa para lavar, e não tá tirando o feijão do freezer. Você precisa ter agenda, você precisa ter rotina. O nosso cérebro não entende isso. Aí eu tô aqui fazendo um orçamento, eu vou levantar ali, vou tirar a roupa da máquina e vou voltar. O teu cérebro não volta no mesmo mood. Você leva muito tempo para voltar. Então, eu gosto muito de blocos de tempo. Então, eu trabalho em blocos. Eu trabalho 1h30 focada em alguma coisa e meia hora me distraindo. Essa distração, às vezes, é respondendo ao WhatsApp familiar, é dando uma volta, é tomando uma água, é indo no banheiro, que não são distrações, mas também pode ser distração. Tem gente que funciona com 25 minutos e 5, né? Então, eu trabalho 25 e foco 5. E distraio 5. O que não dá pra você fazer é o inverso. Durante 1 hora, eu tô ali respondendo o WhatsApp, distraída, vendo a vida de alguém no Instagram, e 10 minutos eu tô trabalhando. Daí não vai conseguir. Daí a hora que o marido chegar em casa à noite, o que você vai fazer? Vai estar trabalhando, porque você não fez o que tinha que fazer durante o dia. Nós também não aprendemos a descansar. Quando você pausa e fala assim, hoje eu vou tirar um dia off, vou tomar sorvete no meio da tarde, igual a gente falou hoje. Parece que é errado. Onde já se viu pegar meu filho na escola assim que eu vou tomar um sorvete? Sorvete é coisa de final de semana. Por quê? Quem falou isso? Se você tem tempo e dinheiro para tomar sorvete, por que você não pode? Por que tem que ser no final de semana? Isso entra no orar, na espiritualidade. Por que eu só posso ir na missa no domingo? Isso vem junto com as crenças, né? Vem junto com as Igual crenças. você falou, de se sentir culpada, né? Será que a pessoa que às vezes já é empresária, sabe que ela é empresária? Igual você falou, né? Você trabalhou há muito tempo. Eu levei 20 anos para entender que eu era empresária. Pra você entender. Hoje você se sente como empresária. Hoje eu me sinto empresária. Mas às vezes, quem tá em casa aqui nos assistindo, às vezes você já é empresária, já tem o seu negócio, mas você não se vê como dona do seu próprio negócio, né? Você ainda é funcionária da sua empresa. E a Thaís veio para isso, para trazer essa clareza, para você despertar. Quando você senta no lugar de dona do seu negócio, o teu jogo muda. Porque você começa a cobrar das pessoas o que é realmente justo. Quando você está ali como colega de trabalho dentro da sua empresa, isso serve tanto para cliente, quanto para fornecedor, quanto para quem está trabalhando junto com você. Você senta ali e você cobra ação. Então, eu como mentora, eu sou contratada para entregar isso. Então, você me contratou para organizar a tua empresa, organizar o teu financeiro, para te ajudar a estruturar, a crescer. Eu não posso pegar essa 1 hora que você está pagando comigo e sentar e reclamar de um filho. Mas por que a gente faz isso quando você é CLT ou quando você não se senta no lugar de dona da tua empresa, você senta ali e acha que você pode ficar reclamando do teu filho? E você falando também, vem uma questão. Se você não se sente também dona da sua empresa, o fornecedor não vai te ver como dona, Não. o funcionário não vai te ver e respeitar, né? O cliente não vai te pagar porque ele acha que... É tipo uma empresa fundo de quintal. Exatamente. Faz um favor pra mim, quebra essa. Faz um favor. Ah, mas você vai me cobrar, né? Geralmente tem essas falas, né? Ah, mas... Se você não comprou, se você comprou, você tem que pagar. Mas se você não se comporta dessa forma, as pessoas sempre vão querer um quebra-galho, dar um desconto. Ah, mas só dessa vez, né? Dá um descontinho aí. E aí você vai indo, levando a sua empresa dessa forma. E aí como você vai, igual você tá há 25 anos, como que ela vai conseguir sustentar uma empresa por anos se ela não souber? E sabe por quê que a gente dá um desconto? A gente não, porque eu não costumo dar. Quando você não sabe o valor do seu trabalho, você não sabe o valor da sua hora, ou você tem dúvida da sua entrega. Se você não tem dúvida da sua entrega, você não dá desconto. Você pode facilitar a forma de pagamento, você pode negociar um produto diferenciado, mas você não dá o desconto, porque você sabe quanto custa a sua hora. É muito normal quem faz home office fazer muitos cursos e achar que aquele curso não é investimento. Então, a gente precisa entender que se eu tô trocando de carro, de caminhão, eu troquei meu caminhão, então, meu caminhão custou 100 mil a mais. O que o caminhoneiro faz?
ele precisa trabalhar mais horas ou cobrar melhor para devolver aqueles 100 mil para a pessoa física. Nós fazemos muitos cursos, mentorias, e não colocamos aquilo como investimento. Sim, se eu estou fazendo mentorias, e mentorias caras com pessoas de alto padrão, esse valor que eu estou investindo, ele é um investimento e ele tem que entrar no meu custo para essa empresa pagar esse investimento, senão ele é despesa. O profissional precisa entender que o que é custo e o que é despesa, né? O que é custos e despesas e o que é investimento. Então, se eu estou trocando meu computador, ele é um investimento. E ele tem que me trazer retorno. Se eu estou trocando meu celular para um celular mais caro para gravar vídeos, ele é um investimento. Não, eu uso meu celular única e exclusivamente para lazer. Então, ele é uma despesa. E isso vem de você olhar. Fran, tudo é estratégia, tudo né? é estratégia. Se você não sentar para analisar a sua empresa, você não vai para lugar nenhum. A tua empresa não vai. E daí sim, ela é fadada ao fracasso. Ó, e agora, né, tudo isso que você falou, né, pra gente, esse método, essa imersão, como você falou, fórmula, né, essa fórmula Magis, está indo para Lisboa, né, como que é ver tudo isso atravessando fronteiras? Aí é um sonho. Eu nunca... Você imaginava? Não, nunca me... Imagina, primeiro que eu não me imaginava nem palestrando. Daí, na primeira palestra que eu fiz, eu entendi que eu sou filha de professores e que eu amo educar. Tanto que a minha empresa é TC Educação e Estratégia. Ela não poderia falar de mim melhor. Essa razão social, ela é perfeita para mim. Por quê? Porque eu acredito na educação e eu acredito na educação prática. Então, eu educo, crio estratégia com um único objetivo, que você tenha uma vida próspera. Que você tenha uma vida rica, que você tenha uma vida com tempo para viver a vida. Acho que em março, mais ou menos, março, abril, que a gente começa a ver, começa não, né, que a gente tá ali no gargalo pro imposto de renda. Daí eu ouvi que veio se tornar minha mentora, a Juliana Lourenço, ela falou assim, para de olhar para o imposto de renda como um pagador de imposto e começa a olhar para ele como uma estratégia de crescimento do seu patrimônio. Foi o primeiro ano que eu não tive raiva de pagar imposto de renda. Se eu estou pagando mais imposto, significa que o meu patrimônio também está crescendo, que eu estou enriquecendo. Eu falei, gente, essa mulher é diferente. Eu mandei no Instagram dela. Falei assim, nossa, Ju, que bacana, eu nunca tinha pensado sobre isso. E ela me respondeu. A hora que ela me respondeu, eu puxei assunto. Falei, olha, eu já fiz mentoria com fulana, com ciclana, não sei o quê. Eu falei, eu queria te conhecer. Daí ela falou assim, eu posso amanhã às 11. Eu falei, então tá bom. Daí ela me mandei o e-mail, tudo, ela marcou. A gente, em 10 minutos de conversa, ela falou assim, vai palestrar comigo em Lisboa? Eu falei, eu não sei palestrar. Ela falou, eu te ensino. Falei assim, como você me ensina? Ela falou, Thaís, você ama o que você faz, o seu olho brilha falando de como você educa mulheres. Por que não divulgar isso para o mundo? Eu falei, porque eu não sei palestrar. Ela falou, eu já falei que eu te ensino. Dito e feito, ela me ensinou. De lá para cá, acho que eu já estou na 3ª mentoria que eu faço com ela. Agora eu estou fazendo mais uma mentoria, que é formação de mentores de autoliderança. E eu conheci ela assim, dando a cara a tapa. Tô com uma outra mentora, que é a Sabrina Bogiani, que aconteceu a mesma coisa. Eu fui palestrar em São Paulo para Ju, e a Nicole, que trabalha com a gente na estratégia de marketing da empresa, falou assim, eu tô indo para um evento da Sabrina. Eu falei, eu quero ir. Ela falou, só para convidados. Eu falei, eu tô me convidando. Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Ela falou, mas como? Eu falei, pergunta para ela, fala que eu quero ir, me apresenta. Passou 10 minutos, ela me ligou, ela falou que você pode ir. Eu não conhecia a Sabrina, a não ser da Nicole falar. E eu fiquei tão encantada com tudo que ela falou, mas 2 pontos foram principais. Ela falou do ROI, que todos os cursos que você faz, ele tem que te trazer um retorno. Senão, ele é uma despesa. E eu falei, faz sentido. Daí eu comecei a pensar quantos cursos que eu fiz que foram só despesa, não foram retorno. E foram despesa tanto de tempo quanto de energia. Quanto financeiro. Quanto de dinheiro. Dos 3. E eu falei assim, eu não vou fazer mais nada que não seja intencional. Então, ele tem que me trazer um retorno. Ou de tempo, ou de energia, ou de dinheiro.
E daí ela falou uma outra coisa que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas eu nunca tinha levado para o lado dos negócios. Ela falou assim, se você é o melhor da mesa, você tem que levantar, porque você está na mesa errada. Então, e que somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Eu sempre levei isso para o intelectual. Só que aí ela falou de faturamento. E aquilo me pegou. Ela falou assim, então, você soma o faturamento das 5 pessoas que você convive, você é a média deles. Eu falei, não tô feliz. Eu vou mudar de mesa. E mudei de mesa, porque eu falei, não, eu quero faturar mais, porque assim, se eu tô puxando a régua para cima, tá errado. Quem que vai puxar minha régua para cima? Então, eu estou fazendo mentorias com pessoas high ticket, porque eu quero aumentar o meu faturamento mais ainda das 2 empresas. E não tenho vergonha de falar que eu quero ganhar mais, e que eu quero enriquecer, e que eu quero levar uma vida melhor. E porque também é uma crença limitante das pessoas acharem que quem tem dinheiro, né? Avarento, não vai pro tá céu, roubando alguém. Tem que quebrar esses paradigmas, né? As pessoas ainda não entenderam que o dinheiro é somente uma energia. Exatamente. O dinheiro, ele não é bom nem mal, ele é uma energia. Se você é uma pessoa boa, Fran, você com dinheiro é melhor ainda. Você potencializa o bem para você e para os outros. Exatamente. Se você é uma pessoa ruim, avarenta, quanto mais dinheiro você tem, mais avarento você fica, mais mesquinho você fica. O dinheiro, ele não muda as pessoas, ele potencializa o que você já tem. E aproveitando esse gancho, tipo assim, a forma como você olha para o dinheiro é a forma como ele vai te ver também. Então, se você acha que o dinheiro é uma coisa ruim, como ele vai chegar até você? Se você olha para o dinheiro com dignidade, com agradecimento, honrando ele te honra, ele volta. Ele volta. E diante de tudo isso que você falou, né? O que você poderia falar para essas mulheres que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir depois, para mudar esta realidade? O que eu falo para vocês? Que quando vocês usam a fórmula de mulher, mais ação, mais gestão, mais intenção, você se torna um sucesso na área que você escolher ser um sucesso. E eu vou terminar falando que a vida deve ser vivida de propósito e com muita coragem. A hora que você coloca coragem, e coragem significa agir com o coração. Quando você age com o coração, a tua vida muda. Lindo. E se você pudesse olhar nos olhos de uma mulher sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha, o que você diria sobre o que realmente significa viver o sucesso com leveza? Viver o sucesso com leveza é você se conhecer, é você parar um pouco de andar numa roda viva e só olhar para você, identificar o que você quer na sua vida pessoal e na sua vida de negócios. Quando você olha para a sua vida, todas as respostas estão lá dentro. Você não precisa procurar fora. E daí depois você precisa de estrutura e método e ação para fazer acontecer o que o seu coração deseja. A resposta está dentro do seu coração. Olha só, gente. Ó, continuar aqui dando boa noite. Ana Beatriz arrasou. Bruna, minha filha. Bruna Caroline, boa noite. Juliana Lourenço, Thaís, muito sábia. Ó, Ana Beatriz tá aqui nas palminhas. E se minha filha estiver assistindo também, Lolo, beijão. Ju, te amo muito. Inclusive, falei de você, que eu estou palestrando por você, estou indo para Lisboa por você, e que você viu em mim uma coisa que... Uma luz que eu vejo, que eu poderia levar para outras mulheres. O olhinho dela brilha mesmo, gente. Dá pra ver aqui. Ela falou que chegou aqui toda, né? Tímida. Olha só. Você tá vendo, né? Como... Não parece, mas porque eu sou tímida. Flui. Quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, né? Flui. E é o que tá acontecendo, né? Flui. Ó, a Carol colocou aqui. Juliana Lourenço... Faz favor de trazer essas mulheres incríveis para o Rio de Janeiro. Muito bem. Olha, eu também quero ir, gente. Não sei o que é, mas me levem também. A gente vai todo mundo palestrar, ó. Ju, a Fran já vai para Dubai com a gente ano que vem. Eu quero ir para Dubai, hein? Ó, a Juliana colocou. Vai ser incrível, Carol.
Thaís maravilhosa, Josiane Cristina, ela é incrível, já estou com roupa de ir, ó. Isso aí, gente. Nós estamos tudo pronto. Fazer uma viagem internacional para palestrar ainda. Pra palestrar, maravilhoso. Tá tudo certo. Gente, então é com essa fala que a gente, aqui, ó, encerra esse podcast inspirador. Compartilha com quem você ama, com as mulheres, gente. A gente tem que divulgar isso para que mais mulheres possam ser empreendedoras delas mesmas, né? Não precisa ter donas uma empresa. Da sua vida e do seu negócio. Exatamente, ter sucesso, clareza. Olha que bênção, né? Poder gerir, poder ganhar mais dinheiro, poder ter clareza. Assim, quanto eu quero ganhar daqui 5 anos? Quanto eu quero estar ganhando daqui 10 anos? Aonde eu quero estar morando daqui 5 anos, né? Gente, aos 55 eu vou estar morando na praia, tá? Então, quem quiser me ver vai ter que ir na praia. Se a gente não tiver essa clareza, né? Como que a gente vai fazer, né? E aproveitando também, quem tá em casa assistindo, eu quero fazer a Fórmula Magis, quero fazer um treinamento com você. Como que eu faço? Pode entrar em contato comigo pelo direct do Insta, é @ThaísCogo. E é só me chamar lá que sou eu mesma que vou responder e vamos junto para você poder ser dona do seu negócio e da sua vida. Toda mulher tem potencial para ser dona do seu negócio e da sua vida. E é isso que eu quero disseminar cada dia mais. E eu gosto dessa parte humana sua, né? Eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou responder, né? Não tem aquela frieza, né? De ser automático. A minha empresa tem 25 anos e nós olhamos para o humano como humano. Todo cliente é uma pessoa, ele não é um CNPJ. Então, cada mentorada que ela tá minha aqui? É humana. Humanamente falando, tá vendo? Uma pessoa humana, tudo casou. Ó, vou ler um textinho aqui para encerrar. Quero agradecer a todos que nos assistiram, né? Que nos acompanharam. Meu muito obrigado. Compartilha, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, no Spotify, Humanamente Falando e Thaís Cogo. Ó, a história da Thaís é um lembrete poderoso de que o sucesso não nasce da pressa, mas da clareza. Não vem do controle, mas da confiança. E quando a mulher decide agir com intenção, o negócio, a vida ganha um novo ritmo. Se você se identificou com essa conversa, né, compartilhe, igual eu comentei, com mulheres que também estão em busca dessa leveza de propósito no empreender. E claro, não deixe de conhecer a imersão Fórmula Magis de Sucesso, que é o encontro transformador que provavelmente eu irei fazer, preciso só ver questão de agenda, me organizar, né? E estruturar e prosperar com mais consciência. Então, meu muito obrigado, foi lindo. Agradeço, amei essa conversa, foi maravilhoso esse podcast. Eu acredito que vai transformar a vida de muitas mulheres. Amém. Porque o intuito do podcast é esse, é levar, né, conhecimento, informação, só que de uma forma com esse carinho, né, humano. Não só uma informação que a pessoa pode dar um Google lá e vai ter lá. Mas não com esse carinho, com esse amor, igual com esse brilho nos olhos, né? Então é isso que humanamente também quer levar, quer proporcionar. Então, meu muito obrigado Eu que agradeço por essa contribuição.